Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de junho de 2025. Ambições territoriais de Putin. Vamos discutir isso, que permanecem as mesmas, e isso é uma sinalização muito grande de que a guerra vai continuar. E a Rússia busca um novo modelo econômico. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade, aqui vale a pena você se inscrever, porque aqui você sempre vai ver o que acontece de fato, sem fake news. Inscreva-se no canal para continuar vendo a verdade conosco. Muito obrigado. E também dê um like, compartilhe com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Aconteceu agora recentemente, essa semana, muito quente, um fórum sobre economia. O fórum chama-se Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. E aconteceu agora em junho, ontem, no dia 20, e ele sempre acontece em São Petersburgo, na maioria das vezes. Já teve ocasiões que foi feito em Sochi, na Rússia também, é claro, mas trata da questão das Rússia e alguns países aliados que têm grandes transações econômicas também comparecem. E aconteceu agora, então, na data de ontem, esteve presente o ditador, que ele fez declarações oficiais e cada vez mais agressivas sobre as ambições territoriais finais de Moscou na Ucrânia, ou seja, é um fórum sobre economia, mas ele foi falar sobre a Ucrânia, E ele deu uma afirmação baseada em narrativas falsas, como sempre, mentirosas, como é do seu padrão KGBista, e ele fala como a propaganda russa, dos que acreditam nas mentiras dele falam e repetem, do que russos e ucranianos são um só povo. Mentira. Essa narrativa sempre figurou com destaque na retórica do ditador da Rússia, Vladimir Putin, frequentemente usada como justificativa para sua agressão na Ucrânia. Então, se são um só povo, ele acha-se no direito de ir lá pegar na marra a Ucrânia, matar aqueles que ele diz que são irmãos, estuprar, assassinar e sequestrar suas crianças. Ou seja, mostra o seu lado criminoso, faz um discurso de cordeiro, mas comporta-se como um demônio. Em julho de 2021, apenas para relembrar aqui, apenas meio ano antes da invasão em grande escala, o ditador da Rússia alimentou os temores de um ataque maior quando escreveu e publicou um ensaio sobre a unidade histórica de russos e ucranianos. Em resposta ao discurso em São Petersburgo, o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, agora, esse ano, condenou os comentários de Putin como cínicos, dizendo que eles demonstravam completo desrespeito aos esforços de paz dos Estados Unidos da América, o que está correto. Na realidade, ele humilhou o presidente americano e humilhou também a América. Enquanto a América e o resto do mundo pedem o fim imediato da matança, o principal criminoso, que é o responsável por essa matança, que iniciou essa guerra, é um criminoso de guerra, procurado pela Justiça Internacional, discute planos para tomar mais território ucraniano e matar mais ucranianos, assassinar mais ucranianos, vidas inocentes de civis, inclusive, em ataque a populações civis. O ditador da Rússia fez várias outras declarações no fórum, algumas contraditórias sobre os objetivos de Moscou na guerra futura. Onde quer que um soldado russo pise, diz Vladimir Putin, onde quer que um soldado russo é terra russa. Vocês já viram isso? Onde um soldado russo pisar é terra russa, disse Vladimir Putin para a sua plateia amestrada que estava lá. Implicando diretamente a intenção da Rússia de continuar ocupando mais do que apenas as 5 regiões ucranianas, que Moscou reivindicou ilegalmente, as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson e a Península da Crimeia. Então, em resposta, Sybiha, que é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, disse que o pé do soldado russo traz apenas morte, destruição e devastação.
Ele acusou o ditador Putin de indiferença para com suas próprias tropas, chamando-o de assassino em massa do seu próprio povo. Ele já eliminou 1 milhão de soldados russos em um banho de sangue sem sentido na Ucrânia, sem atingir um único objetivo estratégico. 1 milhão de soldados russos, 2 milhões de soldados russos, para o Putin isso não é nada. Ele parece que não tem nenhum sentimento. Enquanto o ditador da Rússia está ocupado enviando soldados russos para invadir outros países, ele está colocando os russos dentro do país de joelhos economicamente. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu quero dizer para vocês, perdão. E aí ele ainda complementa, quero essa primeira parte do vídeo dizer o que o Putin disse, e vocês podem sentir as ambições territoriais dele. Toda a Ucrânia é nossa, falou Putin, sobre as ambições territoriais da Rússia na Ucrânia. Ou seja, ele quer perpetuar seus crimes, tomar a Ucrânia e continuar fazendo os seus crimes, assim como Lenin, Stalin e outros até os últimos meses, dias da agonia que agonizava a União Soviética, que depois desmembrou-se por causa do fracasso econômico e que não conseguiram entregar para o seu povo melhor qualidade de vida, mas só repressão, nada mais do que isso. Enquanto isso, a Rússia, também nesse fórum, ela claramente está mostrando que quer buscar um novo modelo econômico. A Rússia está à beira da recessão. O que vem a seguir depende das decisões que tomarmos agora, disse o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia. Ele falou isso. A Rússia está ficando sem os recursos que garantiram o seu crescimento econômico nos últimos 2 anos. Que estes 2 anos é uma mentira para agradar o ditador da Rússia, porque nesses últimos 2 anos, depois que começou a guerra, a Rússia só começou a andar para trás. Começou a desmoronar, mesmo que muitos não notaram, ela estava desmoronando. Agora o país precisa buscar novos modelos econômicos mais diversificados, afirmou a presidente do Banco Central da Rússia, a senhora Elvina Nabiullina, durante esse Fórum Econômico Internacional acontecido agora durante esta semana. Nos últimos 2 anos apresentamos taxas de crescimento relativamente altas, mas isso foi alcançado pela mobilização de reservas internas livres, eu diria, complementaria das minhas análises de todo esse tempo da guerra, que vocês têm assistido, pelas mentiras, números forjados de maneira criminosa. O desemprego caiu significativamente e utilizamos a força de trabalho em nossas reservas e muitas empresas enfrentaram o déficit de mão de obra. A capacidade de produção ociosa e não utilizada foi utilizada. Empresas ocidentais saíram. Novos nichos de mercado se abriram, levando à substituição de importações. Os recursos acumulados para o orçamento do Fundo Nacional da Rússia são gastos em investimentos. As reservas do sistema bancário tornaram-se a base para empréstimos rápidos, disse a presidente do Banco Central, a senhora Nabiullina. Aliás, quem lembra de vídeo que eu fiz sobre o mesmo encontro no ano passado, vai ver que ela disse alguma coisa parecida. A situação já estava preta. Eles agora estão tentando dourar a pílula para dar um tempo do ditador ver se respira, entende a situação e faz alguma coisa para parar a guerra. Só parando a guerra é que isso vai resolver a situação. Não que só isso vai resolver, mas que isso vai dar condições econômicas para a economia da Rússia voltar ao normal. Mas acho que com criminosos no poder não vai voltar ao normal nem parando a guerra. Porque eles só vão se preocupar para investir em armamento, para voltar a guerrear. E não querem melhorar a qualidade de vida do povo, melhorar as condições da nação. Eles só querem continuar seus crimes, porque criminosos são. No início do outono de 2024, o Fundo Monetário Internacional relatou que a economia da Rússia estava superaquecendo, com números falsos fornecidos pela Rússia. Depois voltou atrás. Os seus técnicos pró-russos estavam lá corroborando as mentiras que o ditador mandava para eles. Agora a economia russa está fraca, mas ela está fraca porque já vinha enfraquecendo. Ela nunca cresceu
por causa das sanções, mesmo que eles diziam que estavam indo bem, ela nunca cresceu. Principalmente a queda dos preços do petróleo, que caiu vertiginosamente, e as restrições orçamentárias e aumento da dívida corporativa. Mas uma coisa que eles não disseram, ela disse queda de preço do petróleo, foi isso que a ministra falou, mas ela não disse que a mina de ouro deles, né, onde eles ganhavam dinheiro, começou a ser destruída pela Ucrânia. Inúmeras refinarias foram queimadas e até hoje não conseguem produzir, né, um litro, um copo de petróleo. Então esse é o grande problema. E quanto ao gás, a Europa deixou, não está mais comprando gás. Agora existe uma proibição que não pode mais comprar gás da Rússia, que ainda até recentemente alguns países estavam. Eu acho que alguns ainda vão continuar, tal como a Hungria e tal como a Eslovênia, que são capachos do ditador da Rússia. Então a situação é complicada pela escassez de mão de obra, no meu ver, pela desvalorização da moeda nacional e pelas altas taxas de juros. Os juros são muito altos, são os maiores juros do mundo, né? E a inflação é alta, e também essa desvalorização e a escassez de mão de obra, o povo foi embora. A mão de obra qualificada que eles estão precisando sumiu quando a guerra começou. E depois que eles começaram a querer mobilizar, também sumiram, não estão lá. Então, ainda disse ela, se confiarmos no sentimento empresarial atual e nos indicadores operacionais, parece que já estamos à beira da transição para a recessão. Isso é mentira. Eles já estão na recessão, eles já estão... Né? Isso também é para... Ela não podia dizer que já estavam na recessão, porque o ditador da Rússia ia sair... Ele não é baiano, mas ia sair rodando a baiana, né? Com certeza. E ela poderia estar em perigo. Não poderia mais ficar perto de janelas, provavelmente. Aí diz ela ainda, não estou dizendo que cairemos definitivamente, mas os riscos disso são bastante tangíveis. O que vem a seguir depende de nossas decisões, disse o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, durante esse fórum realizado na data de ontem. E segundo a Nabiulina, o governo russo já utilizou todos os recursos acumulados anteriormente, incluindo fundos do Fundo Nacional de Riqueza, uma de suas reservas financeiras soberanas, e aumentou os empréstimos bancários, ou seja, a Rússia já era, desmoronou, eles estão tentando se segurar agora, segurando até com as unhas, não vão conseguir. E isso ajuda a guerra a terminar. Não tem como manter os territórios que eles querem manter, não tem como reconstruir o que eles destruíram. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Não esqueça, inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.